Bom dia, queridos. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Que o Senhor venha, Pai, debaixo da autoridade dada pelo Pai, e ministre ao nosso coração, Espírito Santo. Todo ferrolho seja quebrado, Pai amado. Que toda cadeia, que toda porta de ferro caia, Senhor. Que a tua palavra possa entrar, Senhor Jesus. Que a tua palavra possa falar ao nosso coração como nunca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir e para compreender a tua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Espírito de revelação esteja sobre esse lugar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 12. Essa semana, desde o começo da semana, algumas coisas aconteceram e Deus me levou de volta numa mensagem que eu preguei há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu não tenho esse esboço, mas eu lembro da mensagem, por isso eu lembrei que eu já tinha falado isso aqui, pelo menos algumas coisas, e eu queria voltar nisso. Talvez você vai se lembrar de algumas coisas, para quem não estava, mas que o Senhor possa, de alguma forma, trazer entendimento sobre o teu coração. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A autoridade, querido, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender Deus, porque no início talvez seja difícil a gente entender onde acontece a separação do que Deus faz e do que eu faço. E como Deus é Deus, como Deus normalmente fala de coisas que Ele vai fazer, é muito natural que a gente acabe lançando sobre Ele expectativa de que Ele vai fazer algumas coisas. Principalmente porque quando os nossos defeitos começam a ser apontados, a gente espera que o Senhor transforme esses defeitos. E só depois de muito tempo lutando contra eles e se confrontando contra essas falhas, que a gente percebe que Deus nem fala sobre essas falhas quando a gente fica levando ela diante deles. Então a gente confessa algumas coisas diante do Senhor e Ele não fala nada. Principalmente aqueles defeitos que nós sabemos que temos. Que você já confessou, que você já identificou. Eu já sei, Deus já falou em revelação, eu já percebi. E quando eu vou orar, quando eu vou buscar o Senhor, Ele não fala nada sobre isso. Ele não vem, e eu lanço sobre Ele, eu falo, Pai, eu tenho dificuldade nessa área, eu sou orgulhoso, eu sou rebelde, eu sou difícil, me ajuda, e Ele não toca no assunto. E aí dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente luta contra, ora durante muito tempo em cima disso, não acontece nada, Deus não fala nada, e lá na frente isso volta a me visitar. Eu falo, meu Deus, de novo, o Senhor sabe que eu não quero isso. E aí eu passo mais um tempo lançando isso sobre Ele. Querido, o que eu lanço sobre o Senhor é ansiedade, não tratamento de caráter. Teve um negócio que o Toninho postou no status dele há umas 2 semanas atrás, que eu adorei aquela frase. Era daquelas imagenzinhas que tem uma frase. A borboleta, ela não vira borboleta por milagre, é por um processo. Com Deus é a mesma coisa. Nós somos transformados porque o que o Senhor manda para a gente, quando a gente clama para Ele, em função de um problema que eu tenho, eu sou transformado não porque Deus vem e me toca, ou porque Ele vem me aconchegar no meu defeito. É porque quando eu confesso a Ele que eu quero sair de um lugar, Ele coloca um processo diante de mim. Porque terra se esfrega com terra. Pedra se afia esfregando com outra pedra e não com Deus. Não é em Deus que eu me afio, é na terra, é nos homens. Até porque o Senhor quer me transformar, não para me relacionar com Ele, mas para me relacionar com os homens. Um ladrão consegue se relacionar com Jesus na cruz. O que ele não conseguiria era descer ali e se relacionar com o resto das pessoas. Jesus recebe um ladrão, a terra é que não recebe. Então quando você aceita Jesus, na situação em que você está, você já é aceito por Ele e salvo por Ele naquele momento. Porque a transformação não é para me relacionar com Jesus, é para me relacionar com os outros. Mas o que nós fazemos de errado e de enganoso é lançar sobre o Senhor a transformação. E quando a transformação não acontece, eu falo, bom, é porque deve demandar um tempo. Então talvez seja por causa de tempo. Então eu tenho que ficar um tempo perseverando nessa busca a Deus, a transformação vai acontecer. E não acontece. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, e ela não acontece. Porque eu continuo lançando sobre o Senhor. E quando os processos vêm diante de mim, e são esses os processos que vão me dobrar, eu recuo diante deles. Ou eu me dobro diante deles. Porque os processos me ferem. Eles me cortam, eles me machucam, eles me confrontam. E é justamente por isso.
E eu vejo esses processos como um ataque, ou de Deus, ou de pessoas, ou do inferno, e não entendo que é um processo dado por Deus. E por isso a transformação nunca acontece. Ela pode acontecer em algumas áreas, mas invariavelmente em lugares da minha vida, durante essa caminhada, eu vou me deparar com aqueles mesmos lugares, com aqueles mesmos problemas, e eu indo diante do Senhor, pedir misericórdia para Ele, clamar para Ele me transformar. E eu não estou falando aqui sobre o fato de você ter ou não esses defeitos. Eu estou falando sobre o fato de como eu os encaro. Eu os levo diante do Senhor. Quando a gente olha para a vida de Abraão, você lê ali aqueles 12 capítulos mais ou menos que Abraão é o foco, e a gente fica, quantas vezes Deus foi e falou com Abraão? Querido, foram 25 anos. Ah, Deus falou um monte com ele. Que seja 7 vezes. Eu acho que nem isso foi, mas que seja. Durante 25 anos. Aquele homem andando num caminho, num processo, por causa de uma palavra, tendo abandonado uma série de coisas, enfrentando um monte de conflitos. E ele passa anos sem ouvir Deus. Ele não tem onde lançar as coisas sobre Deus. Ele não tem o Espírito Santo para ele ficar se relacionando ali. Sabe isso que você faz? Que você vai e fala com Deus e você sente que Deus veio. Você está num culto, Senhor veio aqui hoje. Isso não existia para Abraão. Não existia o Espírito Santo. Ele falava ao vento. E não tem nada que volte para confortar o coração dele. Para consolar. A consolação do Espírito Santo não existia. Então ele simplesmente tem fé. Eu creio. Eu creio que esse caminho que eu estou é o caminho que o Senhor colocou. Eu creio que todo confronto e conflito que vem é o confronto e conflito que o Senhor colocou. E não tenho consolo sobre isso. E todos nós vamos passar por isso. O problema é que, como meninos, a gente está esperando um pai segurando na minha mão. Nós precisamos de uma vez por todas entender o que é remissão. Remissão é Deus fazer de você homem. Um homem que o teu pai não foi. Que o teu avô não foi, que o teu bisavô não foi. Porque se ele tivesse sido, você não teria problemas em andar no mesmo caminho que ele andou. Porque você teria sido gerado e formado à imagem dele. Então quando Deus me encontra e te encontra, ele encontra como ladrão da cruz e fala, vamos para o céu? Você fala, vamos. Vamos para o céu. Ele fala, mas tem mais uma coisa para você além de ir para o céu. Eu queria que os teus filhos se parecessem comigo. Eu queria que a tua descendência não ficasse vivendo de mendigar sobre a terra. Eu queria que a tua descendência vivesse o que a Bíblia fala. Comer o bem dessa terra, governar sobre a terra. Quer isso também? Quero. Então você precisa remir. Está disposto? Querido, se Deus não poupou nem o próprio filho, você acha que Deus vai poupar eu e você de passar pelo caminho de remissão? A história de Abraão é a história de Deus. Um pai que vem sobre uma terra maldita. Abraão vivia numa terra que era do pai dele, a cidade era do pai dele. O pai dele fundou uma cidade. Todo mundo que vinha morar nesse lugar, vinha morar na terra do pai de Abraão. Ele era o dono da cidade, tudo fluía debaixo dele. O pai sai de uma terra que está sob o governo dele e desce, e vai para uma terra maldita, vai para Canaã. É Deus vindo sobre a terra e dizendo, sim, mas é necessário um filho que seja enviado para morrer por esses malditos. Isso é a história de Abraão. Sai desse lugar de governo, vai sobre essa terra, pega o teu filho e entrega para ser morto, por esse lugar maldito. Deus faz isso com o próprio filho, e Deus fala para Abraão, se você quer arrumar isso, e quer que realmente exista governo com a minha imagem sobre a terra, você vai ter que seguir os passos de remissão. E isso são as renúncias que Abraão teve que fazer. Uma das maiores lutas que eu tenho em Deus, é não ouvir Deus. É tempos de não ouvir Deus. E Deus, o Senhor está se agradando de mim? Deus, tem alguma coisa errada? Porque do lado as coisas estão mal, tá tudo parece que desabando. E eu tenho que buscar uma palavra. O Senhor falou para mim isso aqui lá atrás. O Senhor falou, o Senhor não mente. E eu estou aqui. Se tiver alguma coisa errada, o Senhor fala, eu estou aqui. Eu estou nesse lugar. Mas não adianta também você fazer isso vivendo coisas que já estão escritas, que são erradas. Ele também não vai vir falar. Vivendo engano e pedindo para o Espírito Santo vir te falar assim algo errado. Deus vai falar, respeita a mim e a sua inteligência. Você sabe o que está certo e está errado.
Mas nós não vamos entrar nesse lugar. E nós vamos... O pior é que era melhor morrer como um ladrão da cruz e ir para o céu, do que viver nesse lugar em que eu desço da cruz e continuo sendo tratado como ladrão. Continuo tendo desejo de roubar a vida inteira. Mas eu estou me sacrificando, eu estou me matando, eu estou matando a carne, eu estou negando uma série de coisas, Deus. Eu estou vivendo por caminhos duros e pesados. E depois de tanto tempo ainda volta isso em mim, depois de tanto tempo ainda percebo que não está bom. E isso é o maior desânimo sobre a nossa vida. Isso é o que mais nos destrói. A gente fala, então vou parar. Porque se tudo até agora não está bom, depois de tanto tempo ainda não está bom. Quando é que vai ficar bom? Isso que dá vontade de voltar para trás. O problema todo são as renúncias que nós não fazemos. Quando a gente olha para a vida de Abraão, vamos ler o comecinho do capítulo. Capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e algumas se lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Querido, Deus sempre vai visitar a geração seguinte. Esquece o negócio de ser crente e não ser crente. Deus sempre vai bater na porta do pai, clamando para um pai sair. Sempre. Isso desde Adão. Deus sempre vai chamar a casa de um pai. Por isso, quando Deus chamava um filho no Velho Testamento, ele falava de quem ele era filho. Aquilo não era só uma afirmação de autoridade, aquilo era quase que uma acusação. O teu pai não respondeu, eu estou chamando você. Até a história de Abraão, quando Deus vai chamar Abraão, você vai ler alguns versículos antes, Deus, na verdade, chamou Arã, chamou Terá, pai de Abraão, para sair de casa. Volta uns versículos. Deixa eu levantar isso aqui, peraí. Viveu. Verso 27, vamos ler a partir daqui. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Terá estava em Ur e ele perdeu um filho. Ele perdeu o filho mais novo. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sará foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então Terá perde o filho mais novo. E de alguma forma nasce no coração dele, eu vou para Canaã, para onde Deus leva Abraão. Só que num certo momento ele para no meio do caminho e ele funda uma cidade com o nome do filho que morreu, Harã. Terá, ele resume a vida de Abraão, só que até o lugar onde ele consegue ir. Ele perde um filho e de forma resumida, ele faz o que Abraão faz depois. Ele fala, vamos sair daqui, vamos lá para Canaã. Só que no meio do caminho ele para na dor dele, do relacionamento com o filho que ele perdeu. E ali ele se estabelece, e ele funda uma cidade e fala, vamos ficar aqui. E ele dá para a cidade o nome do filho que morreu. Terá é um Abraão que parou na dor de um familiar, parou em uma dor, se estabeleceu em cima dessa dor e construiu cidade ali. Falou, é aqui que a gente vai viver. E ponto final. Fim da história, essa é a história do pai de Abraão. Aí Deus vai no primogênito de Terá. E é como se ele falasse, vamos continuar essa caminhada? Terá é o teu pai, que em algum momento da vida o Senhor visitou, ainda que ele não saiba identificar.
E esse homem não se moveu, ele parou em algum momento. E Deus vai no primogênito e fala: vamos continuar a caminhada? Vamos para o lugar onde o seu pai era para ter ido e ele não foi. Seu pai parou na dor do adultério, seu pai parou na dor da doença, na dor de qualquer coisa, do trabalho, do sofrimento, do alcoolismo. Seu pai parou ali. Vamos continuar a caminhada? E ele chama Abraão, mas ele fala: Abraão, você vai ter que renunciar a 3 coisas. Você vai ter que renunciar à terra do teu pai, tua parentela e a casa do teu pai. Você vai ter que renunciar à herança do teu pai, à tua terra. Aqui você é dono da cidade, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que renunciar a seus parentes. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Família é pai, mãe e filhos. Isso é família, o resto é parente. Você casou, filho? Tua mãe é tua parente. Ela não é tua família. Família é isso aqui, ó. Família para Deus é o que eu gero. E depois que eu gero aos olhos de Deus, eu envio. Você não é uma só carne com a tua mãe. E sabe por que você não é uma só carne com os teus filhos? Porque senão quando eles se casassem, ia acontecer divórcio. Porque os seus filhos iam sair. Por isso, apesar de ter saído de você, assim como Eva saiu de Adão, não é uma só carne. Porque não vai viver em carne agarrado em você. Não tem o destino vinculado ao teu. É só a tua esposa. Mesmo os filhos são família até o momento em que eles vão gerar a deles. Eles continuam sendo alguém por quem você vai morrer. Mas eles não vão morrer por você. É você quem morre por eles. Eles vão seguir e multiplicar lá na frente. Então o que Deus está falando, você vai ter que abrir mão dos parentes, dos vínculos emocionais que você tem. E você vai ter que abrir mão da descendência do teu pai, da casa do teu pai, de carregar o nome do teu pai. Você vai ter que abrir mão disso também. Não é que você vai ter que abrir mão porque é um preço a pagar, é porque você precisa entender o que você vai fazer. Eu vou começar em você um negócio do zero. Então a sua herança sobre a terra vai ser a que eu vou dar. Sua profissão vai ser a que eu vou dar, não vai ser a que o teu pai deixou. O dinheiro que você vai ter vai ser o que eu vou dar, independente da mão de quem ele venha. E pode vir até da mão do teu pai. Mas você não está mais vivendo, vinculado. Ah, meu trabalho com meu pai. Pode ser que Deus queira te colocar lá, mas entenda o que eu estou falando. Você vai sair desse lugar de viver da herança que ele conquistou. Por quê? Porque essa herança pode ser maldita. Ela pode ter sido consagrada, ela pode ter sido construída em cima de bases de consagração. O senhor está falando do quarto vínculo. Teus relacionamentos, você vai romper. Você vai perdê-los. E a gente vai falar sobre cada um deles depois. E a casa do teu pai, principalmente. E é a última coisa a se perder. Porque eu não quero que você multiplique a natureza do teu pai. Você vai multiplicar uma que você desconhece. E durante toda a caminhada de Abraão, em que Abraão tem que abrir mão dessas coisas, você vai perceber que Deus não vem conduzir Abraão a vencer essas coisas. Quando Deus fala isso para Abraão e a gente lê, vamos avançar para você ler isso comigo. Abre no verso 8, verso 7. Quando a gente lê, a gente fala assim: Abraão, quando ele saiu da casa do pai dele, ele renunciou à terra logo de cara. Foi fácil, Abraão renunciou à terra, e não é verdade. Olha o verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda ali. Tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão sai da terra dele, vai para qualquer lugar, porque Deus fala: vai para onde você quiser. Vai para uma terra e não fala para onde, sai andando. Eu vou te inspirar para onde você tem que ir. E ele vai. Quando ele chega lá, Abraão faz um altar para Deus. Abraão está, teoricamente, sem saber, sacrificando a primeira coisa para Deus. Altar é lugar de sacrifício. Você não sacrifica o que você quer, querido. Você sacrifica o que Deus pede. Você não sacrifica o que eu sacrifiquei. Você sacrifica o que Deus te pede. Porque para mim, sacrificar algumas coisas é mais difícil do que para você.
O Senhor que é o que te prende. Não existe preço. O preço da remissão é o preço do que o teu pai, teu avô, teu bisavô plantou. O preço para remir a tua família é diferente do preço para remir a minha família. Porque as famílias devem coisas diferentes, semearam coisas diferentes. Então Abraão chega ali e faz um altar. O que ele está dizendo? Sacrifiquei. Estou entregando algo para o Senhor. O que ele sacrificou aqui até agora? Terra. Deus falou para ele, sai da parentela, ele leva o filho daquele irmão que morreu, o órfão. No emocional ele fala assim, eu vou sair, eu vou fazer o que Deus pediu, mas tadinho, ele é órfão. Ele é filho do meu irmão caçula. Vai ficar sozinho aqui, eu vou levar ele junto, vou converter ele, vou levar ele para a igreja junto comigo, vou cuidar dele, vou adotar esse menino. Ele não abre mão da parentela. Debaixo do seu emocional, da sua emoção, ele fala, vou arrumar conflito, coitado do menino. Ele leva o menino junto, ele não sacrificou isso. Quando ele chega na terra, verso 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abraão não tinha sacrificado a terra. Deus fala assim para Abraão, Abraão, abre mão do teu sustento. Abre mão dessa terra que tem prosperidade para você, que tem tudo na tua mão. Você vai viver do dinheiro que eu vou te dar. Abraão fala amém, entrega o emprego e vai. Quando ele chega na terra e fica com medo que está com fome, ele sai da terra e vai para o Egito. Ele não tinha entregue ainda. Ele teve coragem para abandonar. Mas a primeira vez em que a ameaça de fome bate na porta dele, ele volta correndo para arrumar um jeito de resolver os problemas. E ele vai para o Egito. E lá ele tem que entregar a mulher. Porque ele não tinha matado aquilo dentro dele. Às vezes a gente acha, a gente confessa, não, entreguei para o Senhor pediu meu emprego. Não entregou nada. Porque a entrega, querido, primeiro que o que está acontecendo aqui fora, o Senhor está vendo o coração, Ele não está vendo aqui fora. Aqui fora, se alguém olhasse para Abraão, diria assim, nossa, que homem de fé. Deixar a empresa do pai, ele era presidente da empresa, deixar a empresa do pai, para ir cuidar de vaca no meio do deserto, sem saber o que vai comer, o que vai beber com a família. Esse é um homem de Deus. Deus está olhando e falando, ele não entregou, ele teve coragem para sair. Mas dentro dele, eu sei que ele ainda é idólatra. Eu sei que ele ainda se dobra diante da necessidade financeira. Quer ver como ele se dobra? A fome aparece. E quem coloca esse processo diante dele? Deus. Você acha que Deus não sabia que ia ter fome naquela terra? Sim, Deus sabia. E mesmo assim Deus falou, vá de encontro à fome. Porque eu preciso que você veja que quando você se depara com a fome, você deixa de acreditar na minha palavra e foge para um outro lugar. Deus já sabia. Mas Deus não fala nada para Abraão. Abraão sai desse lugar. Deus acabou de falar com ele. Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Essa terra aqui é tua. Deus fala, eu te darei essa terra, essa que você está. Ela é tua. Ela é tua herança, entendeu, Abraão? Entendi, glória a Deus, fala em línguas. Tá bom, começa a fome na terra. Ele abandona a herança para ir atrás de comida. Ele acreditava mesmo? De fato, ele tinha conseguido matar aquilo? Não. E Deus não vai no Egito falar com Abraão. Abraão é expulso daquela terra. Porque ele entrega a mulher, aí descobrem. Olha o capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele, Ló, arrastando o menino junto. E Abraão, muito rico em gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele volta para o mesmo lugar de onde ele tinha fugido. Verso 4. Até o lugar do altar que antes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então é assim, Abraão sai e Deus fala, entrega a tua terra, você vai depender de mim. Entendeu, Abraão? Entendi. Vai andando. E Abraão fica, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer, Deus? Aí ele chega num lugar, faz um altar para Deus. Senhor, entreguei. E Deus fala, essa é a terra. É aqui que você vai viver, é aqui que você vai ter seus filhos. Vem a ameaça de fome, ele foge desse lugar e Deus fica aqui. No mesmo lugar do altar. Ele foge, vai para o Egito, faz toda a lambança lá embaixo, vê que está errado, volta. Para onde? Para o mesmo lugar do altar. E aí Deus fala, vamos continuar agora? Deus não vai atrás dele.
Deus não vai lá, meu filho, a terra que eu prometi, meu filho, não é para descer no Egito, o povo aí é maldito. Deus não fala nada. O que Deus está dizendo com isso? Você saiu daqui por medo da dificuldade financeira. É você quem tem que vencer ela. Porque eu já disse lá atrás que a primeira coisa que você ia me entregar era a dependência financeira. Essa foi a primeira coisa que eu pedi para você me dar. E você vai me entregar. É você que me entrega, eu não tomo de você. Essa é a hora que Abraão está batendo cabeça, caçando Deus, Deus não fala nada. Abraão está indo na igreja pedir profecia, está se desesperando, está se humilhando, está fazendo o que for, arrumando maldição em cima da casa, e Deus quieto. E Deus está dizendo, eu não disse que ia cuidar e não era aqui? Estou lá no mesmo lugar. Onde Deus está na minha vida financeira? No mesmo lugar que Ele falou que estaria. Quem saiu de lá foi você. Por medo você saiu de lá. Você saiu de lá porque pareceu que ia ter fome, porque pareceu que não ia dar para pagar as contas, porque realmente eu tive que cortar a TV a cabo, porque uma série de coisas eu saí correndo de lá. Eu saí de lá porque eu fui na beirada do jardim, olhei para os vizinhos, descobri que o vizinho está sendo promovido, descobri que o povo da outra igreja está ficando rico, fazendo um monte de coisa, e aí eu saí desse lugar. E aí eu estou lá na beirada clamando a Deus, Senhor, o Senhor não me visita, minha família, meus filhos, e o Senhor não fala nada. Por que, Senhor, estou passando essa luta e o Senhor não vem, já tem tantos anos, o Senhor não vem. Ele não fala nada. Ele fala, primeiro que eu não preciso que você viva isso. Quem precisa viver isso é você. Deus não precisa que você pague preço, que você sofra. Você é que precisa sofrer. Ontem eu estava vendo um programa, eu e a Clara na televisão, sobre planeta, nem lembro o que era, sobre a Terra. O povo analisando Marte, e a Clara gosta desses negócios de estrela, de planeta, e eu estava assistindo com ela, e aí um cientista lá dizendo que uma das certezas que eles têm de que Marte tinha água, é porque quando eles olham com o telescópio, eles veem dutos, como se fossem vãos. E aí ele faz um experimento na Terra, e ele fala, quando a água é lançada sobre a terra, ele deixa a água correr assim, numa descida de terra, num barranco mesmo. E quando a água desce, ela começa a cavar aquelas valas. E eu comecei a olhar para aquilo, falei, meu Deus, a terra tem cicatrizes. O Grand Canyon são cicatrizes na terra. A terra fica marcada pelos processos a qual ela é submetida. O que o Senhor está dizendo é que Deus não precisa que você deixe o dinheiro que você tinha, que você abandone algumas coisas. Você é que precisa. Porque você é que não vai ter autoridade sobre vida financeira, você não vai conseguir pisar sobre o dinheiro e mandar sobre ele, se a tua vida financeira está aliançada, está vinculada em coisas amaldiçoadas, se a tua vida está vinculada ao dinheiro, está estabelecida no dinheiro e não em Deus, você não vai ter autoridade sobre o diabo. Porque a prata e o ouro, ou seja, as riquezas reais, as que valem alguma coisa, as que não queimam, são do Senhor. Mas o amor ao dinheiro não. A dependência do dinheiro não vem de Deus. O ouro vem para ser pisado pelo homem. No céu, a rua vai ser de ouro. O homem vem para reinar sobre isso. Quando Deus te coloca em dificuldade financeira, não é porque Deus precisa da dificuldade financeira. É porque você precisa não ser dependente dela. É porque você precisa conseguir bater nela e falar, você não vai me tirar do meu lugar. É isso, você não vai me tirar do meu lugar. Meu lugar está firmado em Cristo. Como é que eu vou vencê-la? Enfrentando-a. Deus não vem nessa história. É por isso que o Espírito Santo larga Jesus sozinho no deserto. Porque Deus não se envolve com aquilo que nós precisamos vencer. Ele nos capacita, nos habilita, nos treina. Mas Ele não entra nessa guerra. Quem entra é o Filho. Um Cristo gerado no céu agora vai. Eu te habilito, te dou capacidade, você vai e vença. Mas ao invés de vencer e de enfrentar isso, nós seguramos até um certo ponto, depois a gente corre para o quarto, desesperado, chorando, agarrando no pé de Deus. Vocês assistiram Troia? Lembra do menino? O que pegou a mulher do outro, levou para a terra dele, e aí o outro rei vem, e aí o rei fala, tá bom, então o marido da mulher vai lutar com o menino. E o menino, coitado, era um galho seco, não aguentava uma espada na mão, e foi lutar com o velho.
Chega uma hora que ele não aguenta a luta, ele se joga no chão e agarra nos pés do irmão. Ele fala, eu desisto, eu não aguento. E o outro começa a falar, que vergonha. Esse é o homem que você escolheu. É isso que a gente faz com Deus. Deus fala, vai lá e vença. Aí a gente não aguenta, mas a gente corre nos pés de Deus e agarra, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Fala, mas que molecagem é essa? Levanta daí, eu fiz um homem. Vai lá, enfrenta aquilo que eu coloquei. Você acha que eu te colocaria diante de algo que você não consegue suportar? Vai lá e vença isso que está vindo, porque sou eu que permiti que aquilo viesse contra você. Porque a gente precisa mostrar para o diabo que você não é mais dependente disso. A gente recua. Deus não fala nada. Já percebeu que essas crises, esses processos, não tem Deus no meio? Não tem profecia nessas horas? Não tem. Você vai para essa batalha encorajado por palavras que você recebeu, você perde essa batalha porque você se dobra, você volta correndo para os pés de Deus e esperando um abraço de Deus. Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Ele não fala nada. Nada. Você pode procurar profeta, não tem palavra. Aí você se recompõe, passa um tempo, entra em conflito com Deus, entra em revolta, pede perdão, enfim, levanta e volta, vou mandar de novo. E aí a hora que Deus olha e fala, opa, você está aí? E aí ele começa a falar com a gente de novo. Vamos lá, e aí vem profecia, e volta a vir a conversa. Deus está falando, eu não chamo meninos para sair da casa do pai, eu chamo homens. Eu só te chamo para sair da casa do teu pai, quando você está pronto para isso. Quando eu sei que você vai suportar isso. Quando você se comporta como menino, você voltou para a casa do teu pai, lá na casa do teu pai, você tem que lidar com o que tinha lá. Deus já não está mais lá. Ele já foi para um outro lugar. Por isso que não adianta tentar lidar com a tua vida financeira emocionalmente. Não adianta, querido. O Senhor não se relaciona por emoção. A emoção não vence o inferno. O inferno está pouco se lixando para as minhas emoções. Ele está olhando para o que eu estou fazendo. Entenda que Jesus, enquanto estava fazendo o que o Pai queria, ele estava chorando, suando sangue e desesperado para poder ouvir Deus. Jesus estava numa crise em cima daquela cruz, porque o Senhor me abandonou, cadê Deus? Ele estava emocionalmente totalmente abalado, totalmente, a ponto de questionar se Deus o tinha abandonado. Olha só, Jesus falando que Deus o abandonou. Como é que estava a emoção de Jesus? Como é que estavam as emoções de Jesus ali em cima? O diabo nessa hora está se lixando para a emoção. Ele fala, eu preferia que ele estivesse feliz e descesse daí. Querido, porque você pode estar chorando, sangrando, suando sangue, pode estar o que for. O importante é você estar no lugar que o Senhor falou. Porque você vai vencer o inferno, não é pela tua emoção, é pela tua posição. É que a gente se relaciona com o pai como se fosse uma mãe, e mãe a gente quebra na emoção. Nós somos criados por mães, então a gente tenta quebrar o pai na emoção, que ele tenha pena de mim. Está doendo, está sofrendo, vem me pegar no colinho, Deus, vem, para com isso, para. Ele fala, para, eu estou criando um homem. Isso vale para as mulheres. Eu estou criando alguém que vai arrumar a besteira que fizeram. Eu vou dar condições e capacitação para isso. Quando Abraão volta do Egito, ele volta para o mesmo altar. E é como se Deus falasse, vamos para a próxima etapa? Vamos para o próximo ponto? E não necessariamente na nossa vida esses pontos vão acontecer na mesma ordem que Abraão. Na maioria das vezes sim. Mas não. Pode ser que tua vida não comece pela vida financeira. Mas as três coisas vão ter que ser abandonadas do mesmo jeito. Aí Abraão volta do Egito. Verso 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão quando sai, querido, a cidade na Bíblia, ela foi construída com um princípio errado. A figura de cidade na Bíblia tem um princípio errado.
Cidade é onde os homens, a primeira cidade foi construída porque os homens decidiram, não vamos nos espalhar sobre a terra como Deus mandou, vamos ficar juntinho. Nimrod fez isso, com a Torre de Babel, princípio da Babilônia, princípio de Jezabel. Não vamos nos espalhar. O mandado de Deus é: pai, mãe, gere filhos, cuida desses filhos, amadureça esses filhos e manda embora, para que eles possam frutificar em outro lugar. O princípio da cidade é: não, vamos ficar juntos, vamos estar vinculados, agarrados, vamos segurar a nossa parentela toda junta, e assim a gente vai ser mais forte. Isso é um princípio contrário ao que Deus estabeleceu, de que eu gerasse esses filhos, grudasse esses filhos em Deus, conecto neles, esse é meu destino e seguem. Isso não tem a ver com ter relação com família. Isso não tem a ver com ter vínculo com amar mãe, amar pai, almoçar na casa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com vínculos emocionais. A não conseguir se desvincular. O pai de Abraão, por causa de dor, de problema familiar emocional, ele estabelece: vamos ficar aqui. Os filhos nascem, fiquem aqui na minha cidade, comam do que eu fiz, vamos todo mundo ficar junto aqui dentro dessa casa. Isso é o que Abraão propõe, isso é o que Terá propõe. E Deus fala para Abraão: sai daí e deixe o vínculo com a parentela. Não tem celular, não tem como mandar uma mensagem. Você vai perder totalmente o vínculo com a tua casa. Isso que Deus está falando para Abraão. Abraão sai, você pensa no dia seguinte, Abraão com a mochilinha nas costas, não. Abraão olha, mede tudo e vê o menino lá. O filho do meu irmão que morreu. E olha que coisa linda. O filho do meu irmão, ele é órfão. Eu preciso cuidar dele, eu preciso levar ele junto. Eu preciso trazer parte da dor do meu pai. Se o meu pai parou por causa de ter perdido o meu irmão, eu trago parte dessa dor quando eu trago o filho do meu irmão para eu cuidar. Então Abraão abandonou a terra e está andando no caminho de Deus, sim, e continua trazendo parte da dor. Sabe qual é o problema, querido? No que Deus tem para você, não tem espaço para os teus parentes. E por isso conflitos começam a acontecer. É o que a gente leu aqui agora. E logo que Abraão vence esse negócio da terra, ponto seguinte, é como se Deus falasse: bom, próximo tópico, parentela. E começam a ter conflitos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Sabe aquele que eu trouxe para cuidar dele? Aquele tadinho, ele é frágil? Começa a ter briga por ele estar perto agora. A sua tentativa de conduzir os teus parentes, você não tem autoridade sobre os teus parentes. Esse que é o problema. Você quer conduzi-los, mas não tem autoridade sobre eles. Deus não lhe deu autoridade sobre eles. Você não dá destino para eles. Quando a briga acontece, Abraão vira e fala assim: Abraão não dá uma terra para Ló. Ló fala assim: ó, não vamos brigar, a gente é parente, escolhe para onde você quer ir. Para onde você quer ir, Ló? Ló olha, vê as colinas do Egito lá, fala: coisa linda, parece com a terra do Egito. E ele vai para lá. Sabe para onde Ló vai? Sodoma e Gomorra. Sabe quem tem que salvar Ló depois que Ló é escravizado? Abraão. Ló está em Sodoma e Gomorra, tem filhas, 2 filhas, uma esposa. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Tem que mandar anjo para lá. Anjo salva Ló. Ló sai. A mulher de Ló para no meio do caminho, olha para trás, vira uma estátua. Ló vai com as filhas para o meio do mato. As filhas abusam sexualmente do pai, gera semente maldita. Sabe essa desgraça toda por que aconteceu? Porque Abraão quis ajudar Ló. Porque se Ló tivesse ficado na própria terra, nada disso teria acontecido. As filhas teriam que se casar. Ló teria morrido com a esposa do lado dele, tudo em paz. Mas Abraão quer no seu emocional ajudar e destrói a vida do filho do irmão. Porque não estava na mão dele fazer isso. Sabe a tua tentativa de ajudar teus parentes? Deus não te deu autoridade para isso. E você acha que vai ajudar levando eles para onde você está andando? E você vai desgraçar a vida deles. Porque você não tem autoridade para fazer isso. E Deus, quando olha e fala: eu vou destruir aquela cidade, Abraão tem que interceder. E Deus tem que mandar um anjo para salvar a vida de Ló, para Ló não morrer no meio daquela terra. Quando Deus falou: deixa a tua parentela, deixa a tua parentela. Vai doer, vai doer. Eles são frágeis,
Deus ama eles como ama você. Você traz conflitos para dentro da tua casa que não eram para existir. A tua terra não tem provisão para os teus parentes, é só para você. Mas Deus vem falar para Abraão, manda Ló embora? Não. Deus vem confrontar Abraão? Não. Eu falei lá atrás, entrega a tua parentela. Começou a ter conflito. Senhor, ajuda, abençoa, cuida, que as brigas parem. Deus fala, não tem nada a ver com isso. Abraão é que percebe e fala, não dá mais para a gente ficar junto. Imagina o tamanho da briga, não foi uma discussãozinha aqui. Só uma discussão entre pastores, você não manda o parente embora. Você conversa com os pastores. O que está acontecendo? Vamos parar de briga? Isso aqui foi um conflito. Algo que chegou num ponto tão grande que Abraão falou, vai embora. Escolhe para onde você quer ir. Vira para o sobrinho do irmão caçula, muito mais novo que Abraão, e fala, escolhe. Esse menino escolhe aquilo que parece com o Egito. Ele escolhe com os próprios olhos. Ele não tem maturidade para isso. Abraão é quem tem autoridade para Deus falar para ele, vai para onde você quiser. Porque você está com o meu espírito e vai saber para onde ir. Ló não tem. Ló escolhe para onde você quer ir. Ele vai para a boca do inferno. Porque ele não tem maturidade para isso. Ele não tem um espírito o guiando para isso. Quem tinha era Abraão. Você entende que quanto mais você demora para se desvincular daquilo que Deus falou para você, mais desgraça você traz para dentro da tua casa? Abraão vai buscar comida lá embaixo, traz uma escrava para dentro de casa, que desgraça toda a descendência dele até hoje. Abraão quer ajudar o menino, frágil, coitadinho, filho do meu irmão caçula, desgraça a vida dele. Abraão é responsável por matar a mulher de Ló, e por toda a desgraça de Moabita e Amonita depois, que as filhas dele estupram o pai. É responsabilidade de Abraão. Deus não cobra isso de Abraão. Sabe por que Deus não cobra isso de Abraão? Porque a vida vai cobrar isso de Abraão. Sabe por que Deus não vem falar para você do que você deixa seus filhos ver na televisão? Porque a vida vai te cobrar isso. Estou esperando o Senhor me falar. O Senhor fala, não, a terra vai cobrar. Porque eu já lancei uma palavra de que o homem semear, ele vai colher. De bom também. Senhor, vem falar comigo sobre aquilo que eu dei lá atrás, eu cuidei de tanta gente. Querida, a hora que eu estou desesperado, que eu estou preocupado com a vida financeira, eu lembro de tanta coisa que eu fiz, e começo dentro de mim a confessar, eu fiz isso, pai, o Senhor falou que se eu fizesse isso, está escrito e tal. Deus não responde nada. O que ele está dizendo com aquilo? Está escrito, tá, então vai acontecer. Por que o Senhor não vem bater na tua porta e falar, meu filho, se você não romper com isso, vai ter problema? Ele fala, deixa, os pastores vão arrumar a briga e ele vai saber. Deixa. O conflito vai acontecer e ele vai saber. É por isso que Deus não vem. É por isso que não tem oração para isso. Que não adianta você clamar ou interceder. Você é responsável por aquilo que Deus te pediu. Você não é responsável pelos teus irmãos. Você não é responsável pelos teus pais. Entenda que até pai e mãe você vai remir. Se um dia essa mãe viúva vier e ser colocada dentro da sua casa para ser cuidada por você, ela vai ser cuidada como viúva. Mas eu tenho que levar a bênção para minha casa, eu tenho que levar o que eu recebi para dentro da minha família. É verdade. Mas você só pode levar aquilo para lá quando você não for mais dependente daquilo. Você só pode salvar um viciado quando você se libertou do vício. Entenda que quando Deus pede para Abraão para abrir mão da parentela, Deus não está dizendo assim, eu não quero que você tenha vínculos com a família. Muito pelo contrário. Avança a tua Bíblia. Deixa eu ver o capítulo aqui, 20 e alguma coisa. 22. Isso. 22, verso 20. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésed, Razo,
Pildas e Giflaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Até aqui. Entenda que até esse ponto aqui, essa é a primeira vez, depois de 25 anos, que Abraão tem notícia da família, dos parentes que ficaram lá. Sabe quando ele tem notícia? Depois que ele entrega Isaac. Ele entrega Isaac, ele recebe de Deus a palavra, agora sim aconteceu tudo, pronto, você é o homem que eu falei. Tá pronto? Tô. Deixa agora a gente pode falar de novo com os teus parentes lá. Então deixa eu te contar o que aconteceu nesses 25 anos que você ficou fora. Seu irmão teve tantos filhos, e tem uma neta do seu irmão chamada Rebeca, uma filha dele, chamada Rebeca, que por acaso, o teu filho Isaac vai sair daqui e vai lá pegar ela para casar. Agora o teu filho vai começar a remir o que aconteceu lá, mas é agora. Agora que você está pronto. Agora que você já negou e não tem mais vínculos com aquilo, você pode ir lá sobre uma mulher daquela casa e ministrar sobre aquela mulher, e lançar sua semente sobre ela, porque agora a semente é santa. Antes o que te fazia voltar lá, não era remir aquela casa, o que te fazia voltar naquele lugar era vínculo emocional, você era tão doente quanto eles. Por isso você passou 25 anos sem sequer ter notícia do que acontecia naquele lugar. E agora que você entrega, eu falo, não, olha aqui, ó, volta para perto das familiares. Inclusive, Isaac vai casar com uma de lá. Você entende quando Abraão tenta fazer isso? Ele desgraça com a vida do filho do irmão mais novo. Quando Abraão deixa isso na mão de Deus, ele volta para remir e salvar aquela casa. Porque não é mais por emoção, é por propósito. Deus não tem nada contra a família que ficou lá. Só que Deus precisa que alguém saia de lá, construa algo diferente, se torne algo diferente, para poder arrumar o que aconteceu lá. Se não é mais do mesmo. Se não é a tal da cidade em que todo mundo fica ali dentro, junto, sem sair. E a doença só se espalha, e os filhos são igual aos pais, e os netos são iguais aos avós, e tudo vai se espalhando. Sem isso, querido, a gente não vai conseguir entrar nesse lugar. Volta a tua Bíblia lá para o capítulo 13. Verso 14, 13 e verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar que você está, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que você vê eu vou dar para ti, a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também vai contar a sua semente. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque eu vou dar para ti. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O que Abraão sacrificou nesse altar? Seus relacionamentos familiares. Naquele primeiro altar, ele sacrificou a terra que o pai pediu para ele. Faz o altar, fica com medo, sai correndo, volta para o mesmo altar, sacrifica. Agora ele sacrifica o relacionamento familiar. Às vezes a gente fica fazendo altares para Deus, nós ficamos fazendo altares, querido, e a gente é muito bom em colocar lenha no altar. A gente coloca o foco na lenha e no fogo. Na oração, no espírito que tem que vir. E Deus falando, querido, o propósito do altar é o sacrifício. Não é o fogo nem a lenha. O propósito de fazer um altar é o que vai ser sacrificado em cima. Então a pergunta do Senhor quando a gente vem para a oração, quando você vem para uma vigília, quando você faz um jejum, é o que você está sacrificando aí em cima? E não a lenha que você está queimando. O que está sendo colocado aí em cima para mim? Quando Abraão faz aquele primeiro altar, é como se Deus falasse, tá, mas o que você está queimando aí para mim? Porque o que eu pedi para você queimar foi a terra do teu pai. Você ainda não consegue colocar ela em cima e está me fazendo altares. Você está vindo orar e buscar o Senhor, e buscar, vem Senhor, vem Senhor. Ele fala, o que você está me oferecendo? Louvor não é sacrifício. O que você está colocando aqui em cima para mim? Você pode estar oferecendo o seu sacrifício de louvor. Você pode estar se entregando no louvor. Amém? Ele fala, isso é muito bom. Mas eu te pedi algo. É isso que eu quero ver queimar ali em cima. Para que eu possa te devolver, é isso que você precisa me dar. Eu não tenho problema com a terra.
toda essa terra vai ter tua. Eu não tenho problema com os teus familiares. É de lá que vai vir a esposa do filho que eu te prometi. Mas você tem um problema no seu relacionamento com essas coisas. Teu pai era um idólatra. E eu preciso que você seja diferente dele. E para isso eu preciso que você vença as coisas que o teu pai idolatrava. Teu pai idolatrava a família. A perda de um filho faz ele abandonar o ministério. Teu pai idolatrava a esposa. Teu pai idolatrava o dinheiro. Teu pai idolatrava esses vínculos. Ele funda uma cidade para manter todo mundo perto. Para os filhos não precisarem ir embora. Ele constrói a casa no fundo. Para os filhos poderem ficarem vinculados a ele. Teu pai idolatrava essas coisas. Eu preciso que você abra mão disso. Porque você é isso. Você foi gerado à imagem e semelhança do teu pai, Abraão. Você pode até ter temor a mim. Pensa num homem que tinha temor, gente. Sai daí, vai para lá. Aqui Abraão não era um homem de fé. Abraão era um homem de temor. O homem de fé não sairia dali para ir para o Egito. Abraão temia muito a Deus aqui. Ele se torna o pai da fé lá na frente. Aqui era temor. O problema é que a gente muitas vezes está se movendo em temor. Não em fé. Então no momento do conflito, a minha fé não consegue sustentar. E eu volto correndo para alguns comportamentos. E aí eu morro de medo. E eu vivo debaixo de temor constante. O amor, querido, o amor de Deus, ele só pode ser sentido e percebido através da fé. Porque eu creio que Ele me ama. Eu creio que o lugar que eu estou, por mais que esteja dolorido, foi Ele que me colocou. Você entende que eu só consigo entender o amor através de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível entender que Deus está perto de mim, que Ele se aproxima de mim. E o que sobra? Medo, temor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu estou vivendo por medo. Eu estou me movendo por temor. Eu estou me movendo por respeito, por obediência e não por fé. E não entra nesses lugares, e não avança nesses lugares. O que o Senhor estava querendo é dar uma natureza para Abraão. E era a última coisa que Deus fala para Abraão. Me dá a casa do teu pai. Sai da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai não é sair dali. Dali é sair da terra. Sai da casa do teu pai saia da descendência do teu pai. Abraão não vai ser chamado como Abraão, filho de Terá. Abraão vai ser chamado como Abraão, filho de Deus. Você vai começar uma descendência em mim. Uma nova. Que vai ter a minha imagem e a minha semelhança. Mas isso só vai acontecer se você abrir mão do teu pai. E onde é que Abraão tem que fazer isso? Quando Deus pede Isaac. Isaac representava a continuidade da descendência de Terá. Quando Isaac nasce. Porque a natureza de Abraão é quem tinha colocado a mão sobre Isaac. E Deus fala agora, eu quero a descendência do teu pai. Eu quero que você mate a descendência do teu pai. Você ama isso, você é apaixonado por ela. Você desde criança aprendeu com o teu pai que ter um filho, que ter uma descendência é a honra do homem, é o que vai te dar felicidade, é o que vai te dar alegria. Dinheiro não te dá alegria, Abraão. Relacionamento familiar, tudo isso já passou. Mas você queria o filho. E quando ele recebe o menino completa 40 anos, Deus fala, me dá o filho do teu pai. É isso que Deus está falando. Mas Deus vira para Abraão e fala assim, me dá o teu filho. Teu único filho, aquele que você ama. Sabe por que Deus chamando ele de único filho? Ele tinha mais um, ele tinha Ismael. Porque aquele era filho de Abraão, aquele recebeu imagem e semelhança de Abraão. Ismael não. Ismael recebeu da mãe. Foi mandado embora de casa e foi viver com a mãe. Isaac é o único filho que você gerou. Isaac é o único que você colocou a tua mão em cima. Que você compartilhou a tua natureza. Você tem que estar disposto a matar isso. E se você fica lendo muito tempo esse texto, você entra em parafuso. De Deus pedindo para matar um menino, um homem. Eu não creio, querido, que Abraão... Aqui Abraão para mim também estava totalmente com o emocional abalado. Só que o mais engraçado para mim é que quando Deus pede, assim como quando Deus pediu para Abraão sair de lá. Quando Deus pede a terra para Abraão, Abraão vacila.
Ele vai para a terra, tem fome, ele foge, ele volta. Deus pede a parentela, ele fica enrolando com o menino, vivendo com Ló junto um tempo. Quando Deus pede Isaac, no dia seguinte ele sai. Quando Deus pede Isaac, não tem da parte de Abraão nenhuma negociação. Não tem nada da parte de Abraão de tentar de alguma forma postergar, empurrar. Para Abraão foi mais difícil, não mais doloroso, mas mais difícil entregar sustento, entregar vínculo familiar, do que entregar o próprio filho. Doeu mais entregar o filho. Doeu mais aqueles 3 dias de aflição de vou ter que matar o meu filho. Mas a decisão dele foi muito mais rápida, muito mais fácil de ser decidida, uma decisão de ser tomada. E você e eu passamos pela mesma coisa. É doloroso entregar a natureza, é doloroso se colocar para ser transformado, é. Mas a gente se coloca e se permite. Porque entregar a natureza, querido, é só resultado de ter conseguido entregar as outras coisas. Para quem consegue entregar as primeiras coisas, entregar a natureza vai ser muito mais fácil. O último altar que Deus pede para Abraão é o altar onde você vai sacrificar a tua natureza. Onde você vai sacrificar o que você é parecido com teu pai. E isso vai doer. Para qualquer um que você falar, você vai se parecer com Deus, o Senhor quer dar a natureza dele para você. A gente olha para isso como algo muito bom. Não tem contraindicação num negócio desse. É que a gente não sabe no que isso vai se materializar depois. O que significa negar isso? Nós queremos a glória do que nossos pais deixaram. A gente quer o lado bom do que o nosso pai e mãe deixou. O problema é que não tem como separar, querido. Deus não quer nem o bom nem o ruim do teu pai. Ele quer que você quebre esse vínculo, para que Deus possa colocar em você o que Ele tem para colocar e tirar o que Ele precisa tirar. Mas isso não acontece em orações, isso não acontece em libertações, isso não acontece em campanhas, isso não acontece em leitura da Bíblia, isso acontece nos processos. Isso não acontece porque Deus vem falar comigo. Por isso que passa mês, passa ano, entra ano. Quando o Senhor tem que trazer uma palavra profética, a gente vai olhar, é a mesma palavra. A mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra. O Senhor fala, no dia que eu te tirei, lá da casa do teu pai, que você disse, vamos andar junto. No dia que eu falei para você, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu tenho um propósito sobre a tua vida. Naquele dia eu comecei a providenciar processos. Deus não veio nenhuma vez corrigir Abraão ao longo dos 25 anos. Todas as vezes que Deus vinha era só para acrescentar um pouco mais em cima da promessa. Olha, agora olha a terra. Agora olha para o céu, olha para a terra, a quantidade de filho que você vai ter. Agora olha para o sul, para o norte, para o leste, oeste. Essa aqui é a terra que você vai ter. Todo mundo vai se dobrar diante de você. O Senhor só vem dando mais detalhes da promessa. O Senhor não vem tratar de correção com Abraão. O Senhor não vem ficar detalhando os caminhos que você vai andar. O que o Senhor diz é, você sabe o que eu quero de você? Você tem que romper, quebrar as coisas que ainda te prendem. E se você não romper e quebrar, os processos, as consequências da terra vão vir sobre você. E vai ser pesado lidar com elas. Se você tivesse entregado a terra de cara, você não tinha descido até o Egito, não tinha trazido uma escrava para dentro da tua casa, não tinha gerado uma descendência maldita. Se você tivesse deixado o filho do teu irmão lá, talvez hoje Isaac estivesse voltando para casar com uma das filhas dele. Talvez Isaac estivesse voltando hoje para casar com uma filha de Ló. E essas duas não teriam gerado uma descendência maldita. Se você tivesse feito do jeito que eu falei, talvez hoje estaria muito mais fácil. Hoje está muito mais complicado. E Deus, nessa história toda, largou Ló, faz um altar, deixou Ló, e aí Deus vem e fala com ele.
E serviu o que eu deixei lá, como se eu falasse, não era nem para ter trazido. Oh Deus, me ajuda, tudo Deus fala, quando você acabar eu volto. Isso aí é você. Eu te convidei, eu te chamei para fazer algo. Você disse que queria fazer. Faça a tua parte. Por isso que Jesus tem saído tanto da cabeça e a igreja tem assumido tanto a cabeça. Por isso as mulheres têm assumido tanto o governo. Porque os homens perderam o entendimento de que eles conduzem, eles governam, eles circuncidam, eles cortam a carne. Eles pegam um menino que foi gerado durante 8 dias, durante 9 meses na barriga de uma mãe. Pensa você, querida. Você gerou seu filho, 9 meses. Esse menino vem para fora. Todo frágil, você pega ele no colo. E está cuidando dele ali. E amamentando com 8 dias. Esse homem toma esse menino. Leva ele em público, pega uma pedra e corta o prepúcio do menino. E o menino sangra, chora. Em público, e o pai levanta. Se hoje você falar para a mulher assim, eu quero apresentar a criança com 8 dias na igreja, fala, você está maluco? O menino não tomou vacina, tem que esperar. A proteção, o vínculo. Esse homem rompia o vínculo do filho com a mãe com 8 dias. Ele arrancava da mão dela e falava, é minha descendência, e cortava e falava, é meu nome, vai levar a minha família adiante. Agora toma, amamenta. É isso que ele estava fazendo em 8 dias. Ele vai responder debaixo da minha descendência. Nós saímos desse lugar. Porque nós transformamos Deus em mãe. E o filho cai, a Catarina está andando do meu lado, a Catarina toma um tombo. Eu olho, não machucou, eu deixo. Doeu, filha? Vamos de novo. E deixo ela levantar. E ela levanta e quando ela quer fazer uma manhinha de choro, passou, vamos. Vamos, filha, vamos. Ela vai aprender com esse tombo. A mãe, meu Deus do céu. Ela vem correndo, o que aconteceu? E pega, e aí é que a criança faz na hora? Tudo que eu preciso de um lugar para chorar. Por isso que Deus vê os seus tombos e Ele deixa os tombos. E não fala nada. Levanta, filho. Ele só fica ali do lado, olha, não machucou, ele vai se levantar, ele vai conseguir, e ele deixa. Isso vai nos transformar em pessoas mais fortes. Porque a terra vai nos machucar, a terra vai tentar nos machucar. E o que o Senhor quer é gerar um Cristo em mim e você que possa enfrentar o Satanás de frente, sozinho, com tudo que ele colocou dentro. E não de mãozinha dada, porque o que a gente espera é que Deus vai de mãozinha dada. Senhor, tira ele dali. Deus, a vaga de chefe é minha, porque eu sou filho do Senhor. Em nome de Jesus, o que der na terra é meu, porque o Senhor me deu a... É isso que a igreja está vivendo. O Senhor vai vencer. E aí você está intercedendo por um Ló que não era nem para estar perto de você. Você entende que é uma oração besta? É uma oração louca. Pedindo para Deus abençoar aquilo que Deus disse que não é para fazer parte. Pedindo para o Senhor tratar minha vida financeira em áreas em que Ele disse que não é para eu me mover. E a senhora continue trabalhando, não fique assim. O Senhor pede renúncia. Não é porque Ele precisa daquilo. Pensa num homem que tem a maior família do mundo, é Abraão. Até hoje eles são vinculados em família do jeito que nem o outro povo é. Eles são judeus até hoje. O que significa um judeu? Alguém que é filho de Judá. Alguém que é filho de Abraão. Até hoje, Deus quando falou sai da tua parentela, não é porque Deus não queria que ele tivesse parente. Deus deu mais parente para ele do que todo mundo sobre a face da terra. Deus não queria, era construir debaixo do mesmo que o pai dele já tinha construído. E por isso você precisa se separar. É por isso que eu estou te separando. Não é porque eu não quero que você cuide deles. Não é porque eu não quero que você os socorra. Mas eu quero que você entre lá como autoridade para mandar um filho buscar uma mulher lá. Vai cuidar deles do mesmo jeito. Deus não separa Jacó porque que os dois irmãos sejam brigados. Deus separa Jacó porque precisa tratar Jacó. E quando Jacó está pronto, pode voltar lá agora e ficar perto do seu irmão e arrumar as coisas. Mas eu preciso tratar você. E eu não te trato na tua emoção, porque tua emoção é torcida, ela é corrompida, ela é contaminada.
Enquanto você continuar andando pelas tuas emoções, você não vai conseguir entender o coração de Deus. A gente precisa parar de se dobrar diante da obra das nossas mãos. Se dobrar e se curvar diante daquilo que nós construímos, o que nós podemos fazer. Vai chegar uma hora em que o Senhor vai entregar a autoridade na tua mão, para você ir para cima dessas áreas e lançar sobre lá. Hoje o Senhor às vezes está retirando. Talvez Abraão não precisasse passar 25 anos para ter o filho. E eu acredito que não era para ter levado 25 anos. Só que você tem que descontar aí o tempo que ele ficou no Egito, porque quis ficar lá embaixo. O tempo que ele estava andando com Ló, que não era para andar. O Senhor fala, pronto, desvinculou sim, agora eu vou começar a tratar algumas áreas que eu nem conseguia. Porque passou 3 anos com você encobrindo isso e tentando arrumar um jeito disso funcionar direito. Então eu nem consegui falar ao teu ouvido, porque quando eu falava, teu coração já estava muito bem encaixadinho para explicar algumas coisas. Eu nem comecei a tratar essa área na tua vida. Imagina, quando Abraão fala para Ló, pode ir. O que foi aquilo no coração de Abraão? Que até deixou o filho do irmão escolher a melhor parte da terra. A dor de mandar embora alguém que estava muito bem guardado e protegido lá na casa, lá na cidade. E agora você tem que despedir para um lugar pior ainda do que ele estava. A terra, que é a mesma terra com fome. E você entende que isso não tem a ver com dinheiro? Abraão era rico. Abraão vem da terra dele, rico. Quando ele volta do Egito, ele volta mais rico ainda. E o Senhor fala, não se trata de dinheiro. Se trata de dependência. Não se trata de quanto dinheiro você tem. Se trata de dependência. Você pode estar cheio do dinheiro e não ser dependente de Deus. Por isso que a Bíblia fala, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque quando você tem recurso, a gente se lança em dependência desse recurso de forma muito natural. É fácil, está no nosso DNA fazer isso. Se lançar em cima da segurança da terra. Deus fala assim, mas você nunca vai aprender a ser dependente de mim. Mas Deus tem problema com ter dinheiro? De jeito nenhum, misericórdia, está amarrado. Que Ele dê muito. O problema é que o dinheiro não me serve, eu sirvo ao dinheiro. No fim das contas, Deus só quer Isaac. Deus só quer que você seja capaz de entender que aquilo que vai ser gerado de você, que Ele prometeu como resposta para o mundo, é para Ele e não para alimentar a sua natureza. Que o Isaac que Deus tem para te dar, não é para saciar o teu desejo de ter um filho. É que você tenha a capacidade de entregar esse filho pelo mundo. Esse ministério que o Senhor prometeu, que seja capaz de entregar pelo mundo e não pelos seus sonhos. É que o Senhor vai mesmo te levar para pregar naqueles lugares, mas não para saciar a sua autoestima. É pelo mundo. Por isso que Ele fala, entrega o teu filho pelo mundo. É o que Deus faz com o filho dele, entrega pelo mundo. Não é para saciar o desejo de Deus de ter um filho. Embora Deus vá colocar o desejo, tanto o querer quanto o realizar, é Ele quem dá. Mas a gente precisa entender propósito. Entender que o altar continua lá, no mesmo lugar. Sabe o altar que você fez para Deus aquele dia em oração? Está aqui, eu vou sacrificar, vou colocar. E a gente sai, vai tentar lidar com coisas. Eu falo assim, o altar está lá. E Deus, onde está nessa história toda? Eu estou orando, eu falo, estou lá no altar, esperando o sacrifício. A lenha está lá. Você está matando a tua carne, às vezes mais do que precisava, para manter esse fogo aceso. O fogo já foi colocado e Ele está falando, cadê o sacrifício? Quando você sacrificar, não é necessário mais lenha. Ele faz o altar ali e vai embora daquela terra. Não precisa mais se matar. Não precisa mais sacrificar a própria carne para ficar alimentando aquele fogo. Já sacrificou. Então assim, depois que morre, acaba a dor. Por que está doendo tanto? Porque não morre. Que está o tempo todo tentando compensar com mais jejum, mais oração, mais oferta. Eu vou ofertar mais para ver se eu me sinto mais aliviado. O Senhor fala, isso é tentar botar lenha no fogo e não sacrificar a vida financeira.
Sacrificar a vida financeira não é dar todo o dinheiro para Deus. É dizer, tudo que eu tenho é teu. Não significa que Ele quer usar tudo agora. Significa dizer, é teu, está à disposição. Eu não sou dependente dEle. Eu vivo do que o Senhor me sustenta. Quando Jesus pede para aquele jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres, Deus não queria aquele dinheiro. O que Deus estava dizendo é, você não vai conseguir me seguir carregando esse peso todo. Para você é isso. Para Pedro é larga o barco. Para Mateus é larga a colheita. Para Eliseu é deixa o trabalho do teu pai. No fim, Deus não queria nenhuma das coisas. Deus queria pessoas dispostas a abandonar o que estavam fazendo, o seu lugar de segurança, de garantia, para viver atrás dele. Deus fala para Pedro, que tem esposa, a não ser que sua mulher fosse estéril, ele tinha filhos também. E Deus fala para ele, abandona o sustento da tua casa. Abandona a herança do teu pai. Os barcos que você herdou dele. Abandona isso tudo e me segue. E Pedro vai e começa a andar atrás de Jesus. Semana, batendo perna para cima, para baixo. E a família de Pedro está lá, sendo cuidada. Sem WhatsApp para mandar mensagem, sem nada. E Pedro deixa a provisão, eu sei lá como fazia. Deus não queria barco. Deus não queria nem os peixes que ele deu para Pedro. Distribui os peixes para os pobres lá, Pedro. Nem isso. Nem isso. Eu não preciso dos teus peixes, nem os pobres. Eu preciso que você esteja disposto a colocar tudo isso diante de mim. Eu preciso que você esteja disposto a romper com todas essas coisas, a colocar de fato em cima do altar o que eu te pedi em cima do altar. Entenda, querido, que tem ofertas que são ofertas que nós decidimos o que fazer. Tem ofertas na Bíblia que cada um dava o que queria. Ofertas de remissão não eram determinadas porque ele estava entregando. Deus estabelecia o que era para ser colocado ali. Um cabrito, 2 rolinhas. E pelo pecado é o cordeiro, e pelo holocausto, o Senhor é quem define os sacrifícios. Você precisa analisar se às vezes você não está cansado e desgastado, porque você está se matando em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, e você está se matando para manter lenha acesa nesse negócio, e não consegue mais, e você fala assim, mas quando é que o sacrifício vai ser colocado? Porque aí queima o negócio e resolveu. Eu quero o sacrifício, eu não quero a lenha. Eu não quero o fogo, eu quero o sacrifício. A lenha e o fogo é só para queimar isso. Quando é que eu vou ter alívio? Quando eu morrer. Quando é que minha carne vai parar de sofrer? Quando morrer. Quando é que vai ser tão difícil seguir a Deus, obedecer a Deus e lidar? Quando você entregar o que Ele pediu de sacrifício. Quando você entregar, resolve. E aí Ele vem falar com você e já abre logo em seguida um outro problema para você resolver o próximo. Já resolve o problema de Ló agora. Ou melhor, abre um problema com Ló para resolver o próximo. Fica de pé, querido, para a gente orar um pouquinho. O que te torna forte, querido, é cicatriz. Não é manifestação de Deus. Deus falar com você que te ama, que aprova o que você está fazendo, isso não te fortalece em nada. Isso nos dá ânimo, isso nos dá confiança, mas não nos torna forte. Deus falar com você que quando o diabo vem, quando tal coisa acontece, ele está com você, fica firme, não te torna forte, te dá ânimo e confiança. A hora que aquilo vier, a tua capacidade de lidar com aquilo está vinculada a você já ter enfrentado alguma vez e ter vencido. O que te dá confiança para enfrentar um inimigo é sua consciência de capacidade de vencer aquele inimigo. Eu tenho consciência que eu sou mais forte, isso é que me dá confiança. Eu tenho consciência que o Senhor está aqui, isso é que me dá confiança.
Não é Deus do meu lado falando, vai filho, vai filho, vai filho. Agora, quando é que eu vou tomar consciência de que eu posso vencer aquilo? Quando eu enfrentar aquilo. Quando eu falar, então vem, então corta, então rasga, então mata o menino. É cicatriz, querido, não é ensino. Essas palavras que eu estou dando aqui, essa ministração para você hoje, ela serve para abrir seus olhos, abrir seu entendimento, para o Espírito Santo mostrar coisas, mas não vai aliviar em nada o dia que você tiver que enfrentar aquilo. E não tem que aliviar, não pode aliviar, porque se aliviar você não cria a musculatura necessária. Se você não passar pelo processo, você não ganha confiança de que consegue fazer. A águia tem os filhotes dela lá no topo, no lugar mais alto que ela encontra por perto, é onde ela coloca o ninho dela, onde outros animais não conseguem chegar para pegar os filhotes dela. Ela voa, os filhotes crescem ali vendo a mãe voar, e vê a mãe sair e voltar com comida. Os filhotes estão vendo aquilo. A mãe não pega o filhotinho e põe nas costas e fala, vamos voar um pouquinho. Você já viu como que ela faz? Ela empurra ele do ninho. Ela joga o bicho lá de cima. Olha que bicha doida, passou tempo cuidando deles, agora ela empurra. Ela empurra porque ela sabe, eu já alimentei tempo suficiente. E eles só vão confiar de que conseguem voar, porque na hora do medo, eles batem as asas e voam. Depois nem a própria mãe consegue convencê-los de que eles não sabem voar. Porque eles passaram por um processo que gerou neles uma capacidade. Pronto. O problema de você andar agarrado em Deus, de você precisar toda hora de uma palavra do pastor dizendo, tá certo, tá errado, vai pra cá, é que a vida inteira você depende disso. Você não descobre que é capaz. E eu não estou dizendo que você não pode pedir conselho. Eu estou dizendo que você precisa entender que processos não são vencidos por conselhos ou por palavras. Jesus não venceu o diabo porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus venceu o diabo porque dentro dele ele não dependia do pão. E por isso ele disse aquilo. Eu posso confessar o quanto eu quiser pelo diabo, é a minha resistência. É de fato dentro de mim eu não ser dependente do pão que faz com que eu consiga vencer essas coisas. Por que depois de 10 anos, 15 anos você não consegue ainda bater asa naquela mesma área? Porque toda vez que Deus te joga para fora do ninho, você fica chorando. Porque toda vez que Deus fala para você entregar a terra, você corre para o Egito para fazer alguma coisa para tentar sustentar. Você nunca sacrifica o que tem que sacrificar. E você que sabe que área da tua vida é isso. Mas por isso que a tua história às vezes, e pode ser que para alguns não, para a maioria não, já venci, amém. Mas pode ser que a tua história, se fosse escrever uma história sobre o teu relacionamento com Deus, ela seja, desde o primeiro momento, problema nessa área. Desde o primeiro dia. E por quê? Porque eu não me entrego. Eu trago Ló, eu descubro que Ló dá problema, eu compro um terreno do lado para Ló. E aí continua dando problema, eu falo para não mudar para o bairro do lado, mas vamos manter contato. Eu não mato. E eu entrego o trabalho, mas aí eu entrego, mas não entrego mais ou menos. Mas aí eu entrego, mas aí eu estou buscando um outro. E eu não mato. Eu não dizimo, mas aí eu estou dando uma ofertinha um pouquinho maior. Mas aí eu não mato o que tem que matar. Você entende que não tem a ver com o que eu estou dando, tem a ver com o que Deus quer arrancar. A oferta de remissão é o que Ele pede. Nós estamos falando de remissão e não de céu. E Ele que sabe o que tem que ser remido na tua vida. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar de uma coisa financeira. Quando Deus te pediu uma coisa, dá o que Ele pediu. Não barganhe com o teu emocional. Porque senão ao longo da tua vida, você vai começar a achar que Deus é ingrato. Porque você vai começar a fazer contas de quanto você ajudou, de quanto você ofertou. E por que o Senhor não está me visitando? Por que essa área da minha vida não é arrumada? Por que eu continuo tendo problemas nessa área? Se eu já fiz isso. O Senhor fala, porque eu não te pedi isso, eu pedi outra coisa. Você está tentando me comprar. Você está tentando aliviar a tua consciência. Remissão acontece quando você me dá o que eu pedi. Porque eu pedi aquilo que é necessário para a remissão do teu pecado. Para a remissão da tua descendência.
Eu pedi a conta certa, nem mais, nem menos. Quando eu pedi dá o teu carro para o teu irmão, não vá para o jornal procurar um carrinho um pouquinho mais barato. Eu pedi o teu, porque eu não quero que ele tenha um carro, eu quero que você abra a mão do teu. Por isso que Deus diz, dá o teu filho, teu único filho, quem você ama, o Isaac. Eu não quero Ismael. Eu não quero um filho, eu quero aquele. Porque aquele vai arrancar de você o que eu preciso arrancar. Eu não quero mais lenha. Eu não quero mais bodes e bois, eu não quero isso. Eu quero você, o coração quebrantado, jogado em cima do altar, o que eu peço de você. Então para de me dar o que você quer. Para de me dar o que você entende que é agradável. Porque senão, Abraão, é 25 anos, é 50 anos, é 100 anos. E não é gerado em você o que tem que gerar. E pior, tua família ainda está olhando e fala, isso não vai mudar nunca. Não sai do lugar nunca, está na mesma desgraça, não acontece. E não muda, e não vai, e não tem um avanço. E você falando, é tempo de Deus, Deus. Meu não. É seu. É você que tem que entregar. Quantos processos você vai ter que passar para isso? Não sei. Eu sou eterno, eu estou aqui o tempo que você quiser. Você não é eterno, você tem um tempo curto sobre a terra. Você tem só esse tempo para ser transformado. E você vai cansar. Você vai desanimar. De tanto acender fogueira. Aí fogueira apaga, revolta com Deus, volta, acende fogo de novo, agora vai. E fica vivendo de emoções, e tenta levantar, e um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. E num dia agora vai, e vai pegar fogo, no outro dia não vai. Queima logo o que Deus pediu, querido. Você precisa sacrificar em cima do altar o que Deus te pediu. E você sabe o que Ele te pediu. Porque a primeira coisa que Ele faz quando Ele me encontra e te encontra é dizer o que Ele quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Talvez Ele tenha que detalhar mais ao longo da tua história com Ele, mas Ele vai fazer. Eu quero isso aqui como sacrifício. Para Eliseu, a junta de boi do teu pai, sacrifica o boi, queima o arado. Para Pedro, larga o barco. Para cada um é uma coisa. Eu falo, mas é isso. Você vai romper com a descendência do teu pai, Eliseu, e vai entrar na de Elias, quando você queimar o trabalho que ele te deu. Mateus, quando você abandonar a coletoria. Pedro, quando deixar o barco. Cada um uma coisa diferente. Davi, quando sair da casa do teu pai, foi lá cuidar do rei. E você, qual é a tua? A gente está muito preocupado em tentar entender em Deus o que tem que ser arrumado dos nossos pais. Para, não se preocupa. Abraão nunca recebeu de Deus orientação do que ele estava arrumando. Deus só fala o que você tem que me dar. É isso aqui que eu quero. Não se preocupe em qual é o tamanho da conta. Isso aqui para mim paga. A gente não tem sacrifício para oferecer que pague o que os nossos pais fizeram, nossos avós fizeram. Não tem. A Bíblia diz, o que o Senhor pede de você é muito menos do que o que exige a tua iniquidade. É muito menos. A riqueza que seus pais acumularam, que seus avós acumularam, o que eles viveram lá atrás, em cima de sangue derramado. O Senhor está falando, só o que eu quero de você é isso aqui. Só isso aqui, ó. Isso aqui eu preciso para que você saia daquele lugar e entre nesse outro. Às vezes o que eu preciso de você é que você abra a mão do dinheiro que foi deixado. Às vezes o que eu preciso de você é que você abra a mão dos relacionamentos que foram estabelecidos. Porque eu preciso começar algo novo em você. Aí você vai sair daqui e vai ser conhecido lá fora como filho de Deus. Da onde veio esse que é tão diferente da nossa casa? Aqueles mesmos que o primogênito, sabe quem era o primogênito? O Abraão, o que assumiu o lugar do pai quando morreu. Quem é que virou cabeça daquela cidade quando Terá morreu? O Abraão. O cabeça abandona tudo. Como você vai embora, vai largar a gente? Você é o pai da família toda agora, você é o pai da cidade. Eu vou embora. O Senhor vai me fazer pai de nações. Você não pode fazer isso, é o que o Senhor me pediu. E ninguém vai entender, mas depois é você quem vai voltar lá para buscá-los. Você vai buscar as filhas deles depois para ministrar sobre elas. Mas não se você estiver comendo na mesma mesa. Não se você trouxe esse povo junto com você. Não se você não abandonou a dependência financeira de lá. Fala com Deus, querido, abaixa sua cabeça. Você sabe as áreas que você precisa entregar.
Deus não vai deixar de colocar de novo, de permitir os mesmos conflitos constantemente, um após o outro. Os mesmos. Deus não te trouxe aqui, você não está aqui na casa da misericórdia para ir para o céu. Você está aqui porque o Senhor tem um propósito em cima da sua vida. Você está aqui porque você é um profeta, porque você é um pastor, porque você é alguma coisa que você pode nem saber ainda. Porque o Senhor quer continuar o que Ele queria fazer através do teu pai, ou o que Ele fez. Ele fala, mas antes eu preciso arrumar. Porque eu não vou abençoar a continuidade da idolatria. Eu te escolhi no ventre da tua mãe para dar continuidade, mas a minha semente. Espírito Santo, que o Senhor nos visite, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos traga entendimento, Espírito Santo, do que é que nós não te entregamos, do que não foi colocado em cima desse altar, do que ainda nos é difícil entregar. Nos ajuda, Senhor, a não viver de fogueira, Pai. A não viver de alimentar um altar com lenha, com louvor, com fogo, Pai amado, mas que a gente possa colocar em cima desse altar aquilo que agrada o teu coração, aquilo que atrai o céu, Senhor. Que a gente entenda que não é boi que vai atrair o céu, às vezes é água. Que a gente entenda que o que vai abrir o céu, Senhor, muita gente está colocando boi há muito tempo em cima do altar, para que a chuva venha. O Senhor falou que você tem que colocar é água. O que eu peço para você não é o mesmo que eu pedi para o teu pai, para tua mãe. O que eu peço para você não é o que eu peço para o teu pastor. Sacrifícios são diferentes. Você é o sacrifício agradável ao Senhor. Áreas da tua vida são sacrifícios agradáveis ao Senhor. E é Deus quem define, querido. Que o Senhor venha definir sobre as nossas vidas, Pai. Que cada um de nós possa voltar ao altar que abandonou, Deus. E sacrificar ali o que o Senhor deseja, o que o Senhor pediu. Entendendo que o Senhor não quer o nosso mal, entendendo que isso não é para o mal, Senhor. Que isso é para o bem. Para dar o fim que a gente deseja, Senhor. Que nos últimos dias a gente possa compreender, que nós possamos voltar, Senhor, para remir o lugar que nós deixamos, que nós possamos voltar, Senhor amado, para liberar bênção, Senhor, que nós possamos acumular muito mais do que aquilo que a gente deixou lá atrás, mas quando nós recebemos a Tua imagem, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender, nos ajuda a agir mesmo sem entender, Senhor, nos ajuda a ter os modelos corretos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça. Que Teu Espírito Santo receba a consagração que está sendo feita pelos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor nos visite nesses dias, em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um, viu?